Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui com o Pedro, como partilhei, estou aqui com o Pedro Henriques. Para muitos de vocês é o ex-árbitro, não é? Mas o Pedro é uma série de papéis na sua vida e a entrevista, como vos tenho habituado, a entrevista é um bocadinho por trás daquilo que é a pessoa que normalmente nós conhecemos no dia a dia. E Pedro, antes de mais, agradecer-te, obviamente, Obrigado, eu. pela partilha que vais fazer, pelo teu tempo, uh, que andas sempre a correr de um lado para o outro, tens Um uma bocadinho. série de atividades e de papéis na vida, não é? E se calhar queria começar um bocadinho por aí, por partilhares um bocadinho quem é o Pedro. Uhum. Pronto, aquilo que normalmente as pessoas me conhecem é o tal ex-árbitro que ainda hoje me identificam. Eu fiz 20 anos de arbitragem, estou há 10 como comentador desportivo, mas as pessoas quando me veem não dizem, olha, o comentador desportivo é Exato, o ex-árbitro, portanto, ou o árbitro. Aliás, nem dizem ex-árbitro, dizem o o árbitro. árbitro. Portanto, e digamos que esse é o papel que acaba por ser mais protagonista ou mais conhecido. Embora, por exemplo, estive na tropa, eu nem sou militar há 27 anos e ninguém me identifica por ter sido militar. Eu não fazia a Pronto, mínima exatamente. Ou ideia. seja, portanto, é muito esse aspecto. Porque o futebol, todos nós sabemos que tem exatamente esse grande mediatismo que é transversal à nossa sociedade, a todas as atividades profissionais, e quer queremos, quer não, à segunda-feira, seja num hospital, seja entre engenheiros, seja a rapaziada que varre a rua, seja onde quer que seja, as pessoas estão a assistir o Benfica, o Porto e o Sporting. Claro. Portanto, por causa desse mediatismo e desta transversalidade aos mais diversos setores da sociedade, as pessoas que estão no futebol, nomeadamente no futebol profissional, acabam, para o bem ou para o mal, porque muitas vezes os árbitros é mais pelo mal, acabam por ser Exato. conhecidas e protagonistas e, portanto, as pessoas identificam por aí, muito mais por aí. Mas, obviamente, como disseste, para além de ser pai, para além de, portanto, aquilo que é a atividade mais normal que todos nós temos no nosso dia-a-dia, tenho depois um conjunto de outras atividades profissionais que acabo por desenvolver. No caso da instituição militar, onde tive 27 anos, agora já me retirei, exatamente para poder ser comentador desportivo e poder estar mais à vontade em termos de disponibilidade de tempo. Depois a outra vertente de estar ligada à faculdade, ao IXE, neste caso concreto, sou professor de nutrição e de organização de eventos a nível dos cursos de educação física. Depois também tem esta vertente também da nutrição ligada aos outros locais, como é o caso da Escola de Massagem de Sociedade Aplicada, que são cursos profissionais técnicos Uhum, que ok. formam malta para os spas e para técnicos auxiliares de fisioterapia, em que eu vou lá dar também os modos, neste caso, específicos da nutrição. Depois, esta parte também mais conhecida, neste caso, atualmente, trabalhar na Bola TV, onde faço comentários, escrever no Jornal do Público. Trabalho também para duas empresas, onde dou formação aos cursos de treinadores de futebol nível 1, Ok. e depois um bocadinho esta vertente também em algumas áreas ligadas à liderança, à motivação, à tomada de decisão, porque estes nomes, estes termos que eu estou a utilizar são palavras que têm servido de base para mim, que é para o mestrado que já fiz, que é para o Uhum. doutoramento que estou neste momento a fazer, e portanto, seja em contexto também militar, seja em contextos esportivos, sou muitas vezes solicitado ou para falar destes temas, ou para falar também especificamente da questão da arbitragem, e acabo por fazer um bocadinho disto, que é dar formação nas mais diversas partes do nosso país, Que em também se contexto aplica militar e como pai, né? desportivo. Sim, claro, e depois também este papel, porque Como pessoa, não é? eu fui pai relativamente tarde, naquilo que é o normal. Quer dizer, hoje em dia as pessoas já começam a ser pais e mães mais tarde, mas fui pai um bocadinho tarde na perspectiva de que preocupei com a minha atividade profissional e o crescimento, e tinha já 36 anos quando eu e na altura a minha ex-mulher tomámos a consciência de que faltávamos qualquer coisa e queríamos ser pais. Uhum. E ao ser pai nessa altura, e portanto de forma deliberada e intencional, acabei por ser um pai que teve a possibilidade de fazer, e que ainda continuo a fazer, que é eu vou ser um pai presente no sentido de, desde o momento em que eu cortei o cordão umbilical à minha filha, até aquelas coisas que fui eu que levei à escola Ah, no primeiro cortaste dia, tu, fui foi eu que cortei, literalmente. literalmente. Ok. Portanto, cortei mesmo. E, portanto, associei ao parto. Isto para dizer o quê? Que a partir desse momento, aquilo que muitas vezes é aquele conceito que os pais trabalham, os mães ficam em casa, ou que os pais são um bocadinho mais ausentes. Se eu tivesse menos de 15 anos, se calhar isso ia acontecer, mas isso tem-me permitido fazer o crescimento e acompanhar o crescimento com a minha filha. A Não. primeira vez que ela andou de avião foi comigo, o primeiro dia que foi à escola foi comigo, o primeiro trabalho de escola que ela fez foi na secretária, na altura do meu escritório, que era na tropa. Portanto, isto para dizer que tenho feito este acompanhamento, treino com Ok. ela, vou levá-la à escola, vou buscá-la da escola, acompanho os treinos que ela faz atletismo e natação. Portanto, e isto ocupa, no bom sentido da palavra, bastante tempo, porque quem é pai e quem é mãe sabe que não é fácil muitas vezes conseguir conciliar. E eu consigo, também pelo tipo de trabalho profissional que tenho, não tenho o horário tradicional das 9 às 5, já me deixei disso, para o bem e para o mal,
E, portanto, consigo fazer esse acompanhamento da minha filha. Mas pronto, é um bocadinho, ou seja, as pessoas conhecem a arbitragem, mas depois Exato, e têm um depois há bocadinho, todo um há mundo, todo um não mundo é? à volta, obviamente que sim. Sem dúvida. E Pedro, diz-me uma coisa, como é que tu chegaste, no fundo, à área, ou que sonhos é que tu tinhas, o que é que foi, Uhum. como é que foi o percurso, se foi de alguma forma alinhado àquilo que tu pensavas, ou se as coisas foram de alguma forma alinhando até tu chegares, no fundo, Exato. àquilo que fazes Vou hoje e que pegar, és hoje. vou pegar nisso para dizer o seguinte: a minha filha, que está no 10º ano e tem 15 anos, ela e os colegas dela são cada vez mais pressionados ao nível das escolas, aí não só testes psicotécnicos para ver para qual é a área que segues, para que profissão é que Exato. queres. E eu vou dizer sinceramente, acho isso uma verdadeira estupidez, porque isso vai criar um stress e uma ansiedade nas crianças Alinhado. que não faz sentido absolutamente nenhum. É lógico que tentarmos perceber, porque há as crianças que eventualmente já têm a ideia de serem engenheiros ou professores ou médicos, ok, tranquilo, isso é normal. É possível, através dos testes psicotécnicos, perceber, digamos, uma tendência que a pessoa possa ter. Mas esta pressão que é criada sobre eles não faz sentido nenhum. E os próprios professores nas aulas muitas vezes pressionam quando dizem coisas como esta: epá, vocês estão aqui em biologia, quem não tem 15, isso não faz sentido estarem aqui. Quer dizer, não, isso não faz sentido é o professor estar a dizer aquilo. Isto Claro. para dizer o quê? Para dizer que eu, quando tinha a idade da minha filha, achava que ia ser veterinário, só para nós percebermos realmente a onda é totalmente diferente. Exato. Nunca passou pela. Já fazia desporto, e digamos que aquilo que havia de base, desde que eu me lembro, tenho consciência dos meus 6, 7 anos, era o desporto, que já fazia, e digamos que essa linha foi a linha condutora, é uma verdade. Mas eu nunca pensei em ir para a instrução militar, nunca pensei em ser oficial do exército, nem fazer isso de carreira, nunca pensei em ser árbitro de futebol, quer dizer, nunca pensei em uma série de coisas que, no fundo, acabaram por alicerçar, construir a minha vida e hoje ainda, de forma direta e também indireta, continuo, ou estou a dar continuidade. Portanto, isto para dizer que o ser árbitro de futebol foi um mero acaso, só para dar uma noção, ou seja, eu acabei a minha licenciatura, estava ligado ao desporto e de repente colocaram uma equipa da Academia Militar nas mãos para treinar a equipa de futebol Ok. e de futsal da equipa do Exército. E eu, que já estava ligado ao desporto, disse: então vou tirar o curso de treinador nível 1, e assim foi, e vou tirar o curso de árbitro para perceber um bocadinho mais das regras. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu fui tirar o curso de árbitro não para ser árbitro, mas até para ser treinador de equipas e para me dar um bocadinho mais valias. Só que depois fui lá, fiz o curso, nomearam-me para um jogo, eu fui lá experimentar, que nem era para ir, fui lá experimentar, depois fiquei lá 20 anos. Pronto, ou seja, isto para dizer que às vezes as coisas, se calhar é uma tendência que nós, e a potência que nós temos para determinadas áreas, sim, mas também foi a vida que me foi abrindo determinadas portas e foi-me também de certa forma moldando. Portanto, dizer que eu especificamente queria ser árbitro, queria ser oficial do exército, não, isso não é verdade, ou que ser professor na faculdade, não. Foram situações que foram decorrendo daquele percurso que eu fui fazendo, portas foram abrindo, e uma coisa que para mim é fundamental para mim, isto para mim é o mote para tudo. Eu costumo tentar passar esta mensagem, sobretudo para a malta jovem, não se preocupem com o motivo pelo qual vão, preocupem-se o motivo que os faz ficar. Isso é que é importante. Portanto, não interessa se eu queria ser árbitro ou não. A pergunta é, porquê é que continuaste e quiseste continuar a ser árbitro? Isso é que é importante. E a palavra-chave é, se a resposta para estas perguntas for uma coisa com 6 letras chamada paixão, estás no caminho certo. Se não tens paixão, não vale a pena. Quando tu vais pegar as tuas chuteiras para o treino e aquilo começa-te a pesar, está na hora de sair daí. Portanto, quando tu pegares nas chuteiras, as chuteiras aqui no sentido figurado, do que quer que seja, e aquilo estiver a pesar e não estiver confortável, dá a volta, vai para outro sítio qualquer, porque não estás aí bem. É claro que depois a vida nem sempre permite isso. Muitas vezes as pessoas, porque precisam de dinheiro e precisam ganhar a vida, às vezes acomodam-se, sujeitam-se e acomodam-se àquele modus operandi e àquele modo de vida porque têm dificuldade eventualmente a dar o salto. Mas se calhar a dificuldade também somos nós que queremos a nós próprios. Claro, porque Porque era às isso vezes que eu tinha. está ali a janelinha ao lado. Claro, eu estava-te a ouvir, não é? E repara, essa fluidez de vou agora aqui, ok, vou experimentar ali, vou experimentar ali. Há muita gente que não a tem sequer para ir experimentar, não é? E Claro. portanto, nós às vezes é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, né? Eu costumo usar muito a expressão das caixinhas, né? Vão-nos pondo caixinhas e nós Exatamente. vamos agora para esta e de repente às tantas já não vemos que Exatamente. existe uma série de outras coisas que nós nem conhecemos, não é? Exatamente. É para aí. E sem dúvida era aquilo que estavas a falar e é mesmo essa fluidez. Ok, portanto, a arbitragem, já partilhaste aqui, não era um sonho. Diz-me uma coisa, neste percurso, que momentos é que tu achas que foram momentos literalmente de viragem, positivos ou às vezes nós vemos, não é negativos, não é? Eu considero que nada é negativo, não é? Claro, Tudo pois. te dá Dá-te pode experiência, dar pelo uma menos. perspectiva, claro. Mas que momentos é que foram de viragem? Se tivesses de dizer, olha, 3, 4, não Sim. sei, grandes momentos da tua vida que te mudaram, que te fizeram. Sim, claramente. O primeiro,
pronto, vou começar já no primeiro momento, que é o momento já quando já tenho 20 anos de idade, ou seja, não naquela fase de crescimento em que faz o normal, tirar o 12º ano, etc. Mas tenho ali uma fase que é importante, que é quando eu percebo que gosto de estudar, e que tinha jeito para os estudos, chamemos assim, tirava notas positivas e boas, e que queria ir mais além, para além daquilo que é o 12º ano. É bom relembrar que eu tenho 54 anos e a minha geração é uma geração que para quem ter o 12º ano já era bom. Portanto, o nono Sim, ano já era uma fizeste coisa muito importante. mais do que... Exatamente, e portanto a licenciatura, no fundo, era quase já ser doutor. Portanto, hoje em dia é quase vulgar a licenciatura e os mestrados integrados, mas naquele tempo não era. 12º ano já era bom de uma maneira geral. E portanto, eu aí percebi-me que queria ir mais além. E tinha um problema de natureza financeira, porque os meus pais eram pessoas extremamente pobres e, portanto, eu acabei, como é normal, entre os 17 e 18 anos, tenho notas, mas preciso de dinheiro. E preciso de dinheiro para estudar, porque os livros são caros, mesmo em ensino público havia ali um conjunto de Tens despesas a que os meus propina, pais, pelo menos, não é? os meus pais não tinham capacidade nem possibilidade de fazer. E aí tomo uma decisão que é, eu vou perder 2 anos da minha vida para tentar fazer coisas, para tentar depois ganhá-los mais à frente. E o que é que eu fiz? Fui trabalhar. Fui trabalhar numa papelaria, onde fiz, durante aqueles 2 anos, ainda me recordo aqui dos valores que é muito giro fazer, portanto fui ganhar 15 contos, qualquer coisa como 75 euros da dinheiro atual, só que na altura com 5 contos, com 25 euros, eu resolvi o mês todo. E portanto fui poupando todos os meses, durante 2 anos, 50 50, euros, exato. o correspondente a 10 contos. E com esse dinheiro que poupei, permitiu-me chegar aos 20 anos e dizer agora está na hora de estudar. E portanto, esse foi o primeiro pensamento que foi, mas não vou ficar parado. E fui melhorar as minhas notas do 12º ano, porque na altura as médias, como é hoje, é parecido com o sistema de hoje, portanto o 10º, 11º, 12º ano contavam para dar para a faculdade. Portanto aproveitei para melhorar as notas, aproveitei para trabalhar e também ganhar alguma experiência e para, sobretudo, juntar dinheiro para poder estudar. E depois, esse foi o primeiro momento. O segundo momento, que é logo próximo disso, é e agora qual é o caminho que vou seguir? E lá está, como a vida aparece coisas muito extraordinárias. É de repente abrir a televisão e estão a dar o concurso de admissão para a Academia Militar para seres oficial do Exército. Portanto, se eu não tenho aberto a televisão, sequer não tinha lá. E olha para aquilo e disse, olha, tu concorri para aquilo que hoje atualmente chama-se a Faculdade de Sociedade Humana, aquilo teve outros nomes anteriormente, e concorri para o FMH e concorri para a Academia Militar. Só que, na altura, hoje em dia as faculdades começam relativamente cedo, em setembro, né? Na altura não, começavam em outubro. E, portanto, todo o processo de concurso para a Academia Militar, eu comecei a passar os testes psicotécnicos, provas físicas, e, de repente, com esses processos todos, e depois aquilo tinha lá uma agenda de recruta durante 5 semanas, eu entrei para a Academia Militar ainda antes de saber se entrava para o FMH. E quando entrei percebi, lá está, não me interessa, não tinha ninguém militar na minha família, de repente é isto mesmo que eu quero. E percebi que era aquilo porque ali dava uma possibilidade de, fazendo a via militar, mais tarde, 4, 5 anos depois de terminar a licenciatura, de ir para a parte do desporto. E, portanto, há aqui este segundo momento que é a entrada para a Academia Militar e eu queria lá ficar. E para mim foi decisivo. Depois tenho um outro momento de decisão, que é efetivamente, que é um momento de decisão que não era importante na altura quando eu pensei nele, mas tornou-se importante para o resto da vida, foi tirar o curso de árbitro. Ou seja, na perspectiva de ter ido tirar o curso de árbitro. Não foi a decisão mais importante, mas depois de repente percebo que isso acabou por marcar a minha vida. E portanto esse momento acaba por ser relevante e importante. Pronto, e depois é o percurso normal das coisas todas que fiz, o ser árbitro de futebol, o ir subindo à primeira divisão, etc. E destaco mais um momento importante que é o 2010, que nós informalmente já tínhamos falado, porque é um momento em que tais momentos de viragem que nós fazemos na nossa vida. Que é um momento em que eu tenho 27 anos de tropa, tenho 20 anos de arbitragem e tenho 17 anos de uma relação de um casamento. E no mesmo ano, 2010, saio das três relações. Portanto, termino o casamento, termino a minha ligação à arbitragem, nós terminamos aos 45 anos, eu tinha 44, tive uma classificação que não gostei e ia fazer o meu último ano de arbitragem num patamar diferente que estava habituado e, portanto, não faria sentido a um ano terminar e, portanto, desliguei-me da arbitragem e desliguei-me, portanto, do casamento da arbitragem e, passados uns meses, ainda dentro de 2010, desliguei-me da instituição militar porque, de repente, surgiram os convites para trabalhar na altura, escrever para o Jornal do Jogo e para a TVI. E, portanto, aí eu percebo claramente que preciso de disponibilidade. E, portanto, desliguei-me destas 3 instituições, chamamos assim, casamento, arbitragem e o futebol, e a tropa, a instituição militar, e portanto é um ano de grande viragem. A maior parte das pessoas que fizessem uma mudança tão radical, se calhar faria com grande pressão. Portanto, esse é talvez, e se eu tivesse de destacar, todos os momentos são importantes, este realmente é o momento mais relevante e importante, porque mais impactante sobre tudo isso. Sim, bom. E diz-me uma coisa, Pedro, que preço é que tu tiveste a pagar? Porque, assim, as pessoas veem a parte de fora do iceberg, não é? A parte que é fixe, a parte que
que interpretam para si como boas, não é? Mas há sempre um preço a pagar. Um preço a pagar de hábitos, de tomadas de decisão, Claro. ao longo do percurso, não é? O que é que tu consideras que preços que tu tiveste a pagar para este teu percurso, não é? E que as pessoas muitas vezes não veem, mas às vezes pode ser um momento de coragem, pode ser uma tomada de decisão. O que é que tu entendes como os preços que tu tiveste a pagar aqui neste... Tanto na parte da vida militar, porque eu, por acaso, como ligado à educação física, consegui centrar o meu percurso militar praticamente em termos de região em torno da zona de Lisboa. Eu fiz paraquedismo, tive que ir lá em cima de Tancos, estive no curso de operações circulares, tive que ir lá acima a Lamego, fiz cursos fora, mas praticamente consegui, digamos, essa estabilidade que muitas vezes os militares não têm. Na arbitragem, também há esta questão que é para fazeres um percurso, a gente não tira o curso hoje e amanhã é árbitro na divisão. Exato. E portanto são 20 anos, metade dos quais passámos, digamos, no distrital e nacional e só depois no futebol profissional. Portanto, um árbitro de futebol não tem fins de semana. Portanto, e não tem fins de semana, porquê que não tem fins de semana? E quando não tens fins de semana, porque ao sábado e ao domingo eu chegava a fazer sábado de manhã, traquinas, infantis, etc. À tarde, normalmente júniores e infantis, domingo de manhã, iniciados juvenis, à tarde, séniores. Portanto, o meu fim de semana era passado literalmente saco às costas de um lado para o outro. Isto tem repercussões até nas relações interpessoais, relações de namoro, de casamento. Portanto, esse é o lado. Aquilo que os amigos fazem normalmente ao fim de semana, que é ir beber o copo ou ir para a discoteca, eu não fiz. E, portanto, eu só entrei nesta parte social de festas e de um bocadinho de discoteca, etc. por fora, quando tornei comentador desportivo, porque pronto, o facto de ter ido para a televisão, inclusivamente, me abriu essas portas. Portanto, digamos que o preço, eu não digo que seja um preço a pagar, porque dá a ideia que é uma coisa má ou negativa. Não é nesse aspecto. É aquilo que eu tive que fazer diferente Escolhas, foi fundo, de escolha, exatamente. Ao querer ser árbitro de futebol, ao querer ser depois árbitro no futebol profissional, obviamente que toda essa parte mais social, mais de festas e de ligação com os amigos, ficou completamente de fora. E com isso perdes pessoas na tua vida, ou pelo menos não estás ligado com essas pessoas. E naturalmente que a tua relação, neste caso de casamento, embora a minha ex-mulher também esteja ligada ao futebol, era e é preparadora física dos árbitros de futebol, e portanto está ligado ao meio, também acabou por se refletir, porque só este pormenor. Eu nunca podia combinar com ela e com a minha filha, que entretanto nasceu em 2004, qualquer coisa como domingo vamos dar um passeio. Agora, na altura já morava, não estava a morar em Mafra, mas vamos dar um passeio a Mafra, a Ericeira. Não podia. Primeiro, deixa-me fazer o jogo. Se correr bem, vamos passear. Se não correr bem, não posso sair. E as pessoas não têm muitas vezes essa noção, sobretudo quando o árbitro vai arbitrar o Benfica ou o Porto, o Sporting, que é que não são os clubes de maior mediatismo. Porque se fosse fazer os outros clubes, corram bem ou mal, as pessoas às vezes nem sabem. Mas muitas vezes eu só conseguia perceber se podia sair depois disso, que eu não iria sujeitar nem a mim, nunca tinha pensado nisso. nem Agora a estás a dizer isso. nem a minha mulher, nem a minha filha, não é? É uma situação de ir passear e o adepto do Benfica, o Porto ou o Sporting, que me viu arbitrar o jogo ontem e que eu não assinei o penalti ou fora de jogo, quer que seja, e depois levar com os insultos. Portanto, não era uma questão de medo, é uma questão de evitar que proteção, é uma escolha, exatamente, não é? quer de eu, quer da outra parte. E, portanto, percebendo isto, percebemos que houve aqui, não é perdas, mas houve aqui opções diferentes. Claro que isto depois acaba por se refletir naturalmente naquilo que é o teu dia-a-dia, na tua vida, e isso também foi uma das partes que acabou depois por pesar naquilo que foi o terminar de um casamento, uma relação que acaba por ficar muito cansada, porque às tantas tu não consegues só viver para a pessoa e a pessoa para ti, tens estas condicionantes, e isso uma vez ou duas é muito bonito. Mas também deixa-me dizer uma coisa, depois de me ter separado e de ficar livre, por exemplo, em termos do que é os relacionamentos, até porque a entrevista também é um bocadinho buscar. Sim. Eu tenho muitas dificuldades hoje de ter um relacionamento com alguém que normalmente tem um trabalho normal e depois chegamos à sexta-feira, o que é que a namorada me pede? Epá, vamos jantar fora. E eu digo, olha, vamos à meia-noite, que é quando eu saio da televisão. Ou então, a ideia, portanto, então e o fim de semana? Vai ser porreiro, vai ser porreiro, mas olha, que é o caso neste momento, né? Vai ser porreiro, mas eu às 5h30, ou não sei o que, tenho que ir para a bola, neste caso na Bola TV, e depois tenho o programa direto, sai à meia-noite. Portanto, e as pessoas podem achar piada, porque ligam a televisão e dizem, olha, está ali o meu namorado, mas o meu namorado devia estar aqui. Exato. E, portanto, não é, ou seja, quando tens este tipo de vida, este ou outro estilo de vida que tenhas, tens de fazer opções e, portanto, tens de perceber claramente qual é o caminho que queres e as relações interpessoais, chamamos assim, seja de amizades, seja de namoros, seja de casamentos, acabam sempre por sofrer. E depois ou arranjas alguém que realmente até entende e compreende e consegue encaixar para estar contigo nos outros momentos, outros espaços, ou então é muito complicado. Claro, eu também te ia perguntar isso. E diz-me uma coisa, Pedro. Como é que tu aprendeste a lidar com a pressão? Porque pressão deve ser o que não falta. Sim, Ou seja, sim. como é que tu aprendeste a lidar normalmente no dia a dia e antes de um jogo?
porque é diferente. Sim. Aqui a resposta não pode ser uma resposta. Aquilo que eu vou dizer não é uma resposta que é igual para mim, para a Maria, para o João ou para o Manuel. Porquê? Porque cada pessoa lida com o stress, com a ansiedade, com a própria pressão de ir arbitrar no jogo e com relevância e importância de maneira totalmente diferente. Eu aí fujo um bocadinho do estereótipo normal. Portanto, eu quanto mais stress, quanto mais pressão, quanto mais dificuldade, mais me sinto feliz. Pode ser um bocadinho estranho. Portanto, ter saltado de um avião, paraquedas, era uma alegria porque epá, é perigoso, tem algum risco. Epá, fiz andar debaixo do mar, fizemos o curso de mergulho a 40 metros, a 30 metros, é muito giro. Aí fazer um curso de operações de relagem em Lamega em pleno dezembro, que é frio, em Penudo, é das coisas mais extraordinárias. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que todos esses ambientes de dificuldade, de stress, de depressão, eram coisas que atrativas, todos nós somos aditivos, não é? E quando a gente consegue levar esse lado aditivo para sermos viciados em desporto ou em adrenalina, neste aspecto, tem um lado saudável e positivo, no meu ponto de vista. Portanto, eu sempre consegui lidar bem, porque o ambiente do árbitro é na adversidade. E ao estar sistematicamente na adversidade, na crítica, no comentário menos positivo, isso para mim deixa-me feliz no sentido de é isso que eu gosto. E dá-me mais pica, como se dizer, para lidar com a situação. Nem toda a gente consegue fazer isso. Agora, como é que um árbitro normalmente, ou alguém que esteja ligado ao setor da arbitragem, consegue lidar com esta pressão, com o stress, com a ansiedade? É perceber que há picos de pressão e stress, tentar no resto do microciclo semanal fugir um bocadinho disso, e já faz os treinos, faz a sua vida absolutamente normal. Há quem se desligue, por exemplo, da comunicação social, não leia jornais, não veja televisão. Há árbitros que fazem isso, e sobretudo no pós-jogo. Não, eu absorvia tudo. Eu queria saber tudo o que diziam de mim, e tudo para o bem e para o mal, como é que era. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, a minha resposta não é uma resposta de carinho. Não é igual. Agora, naturalmente não é fácil, depois há pessoas que se refugiam muito, no bom sentido da palavra, com a família, mesmo jogadores de futebol, muitas vezes desligam e vão para casa e é ali que tem aquele momento e, portanto, não veem televisão ou, pelo menos, não veem os comentários em relação a isso e refugiam-se com a filha, com o filho, com a esposa, com o que quer que seja. Portanto, as pessoas normalmente arranjam, ou têm um hobbyzinho, ou têm uma coisa qualquer, uns gostam de jogar na PlayStation, outros gostam de ler livros, outros vão passear para a praia, quer dizer, agarrar momentos para conseguir fazer uma pausa, para não ser stress e pressão e ansiedade durante toda a semana. E é isso que normalmente os árbitros e as pessoas que estão ligadas ao futebol, ao desporto profissional, normalmente fazem é arranjar pessoas e situações para se fazerem o tal clique de desligar um bocadinho. No meu caso concreto era um bocadinho ao contrário, sempre em stress, sempre em pressão, gosto muito de andar a correr de um lado para o outro, porque gosto muito disto, porque depois quando não estou a correr, e também tenho os meus momentos de pausa, eu, quando estou nesses momentos de pausa, aquilo dá-me um prazer. Eu estar deitado na cama a ver um programa de televisão, ou por exemplo à meia-noite, à 1 da manhã, quando chego a casa, aquela meia horinha é uma coisa divinal, porque dá-me prazer, porque é tão raro, são raros e portanto, e foi uma das coisas que eu aprendi, foi, talvez estar a ficar um bocadinho já cota e velha, a ter muito gozo, muito prazer em todos os momentos que tenho. Nesta entrevista, eu estou com prazer aqui, ou seja, não é uma coisa que chatice, não, porque aquele é um momento raro, é um momento único, e depois isto entronca muito na filosofia de vida das pessoas. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, vais ter que viver este momento como se fosse o último dia da tua vida. É errada esta frase, porque o último dia da tua vida significa que sabes que vais morrer, então vais fazer uma coisa que se calhar não te vai dar prazer, mas que é uma grande loucura, porque é o último momento. Não, faz uma outra coisa diferente, vive este momento como se seja o único momento da tua vida, e viver este único momento faz com que vivas com prazer e com intensidade, mas com controlo, com controle, porque não é o último, o último é desespero, não, é com controle. E estas pequenas frases parecem só frases, porque as palavras têm muita força e têm uma intenção e uma intensidade. Se as pessoas conseguirem fazer às vezes estes upgrades, conseguem depois realmente não viverem aquele momento. E o que é que se passa hoje em dia com a maior parte das pessoas? E é uma das lutas que eu tenho muito também com a minha filhota. É que as pessoas estão a viver o momento, já estão a pensar acabaram de pôr a mesa, em vez de estarem a tirar partido e estarem a almoçar ou jantar naquele momento, já estão a pensar que têm que levantar a mesa, têm que ir pôr a louça na máquina, já estão a pensar no que vem a seguir. E as pessoas que vivem muito a pensar naquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, no passado, e focadas naquilo que vem a seguir, esquecem-se do mais relevante e importante, que as pessoas não se podem esquecer, viver o presente. E as pessoas não vivem o presente. As pessoas vivem de recordações. Não sei se vais fazer essa pergunta, que é, normalmente fazem sempre essa pergunta, que é, e tu tens saudades? Epá, eu não tenho saudades. Essa pergunta. Pronto, ainda bem, porque eu não tenho saudades. Mas não tenho saudades do teu pai, que já morreu. Na perspectiva normal das pessoas, não tenho saudades. Porque quando o meu pai viveu, e quando eu
desfrutei da presença dele, eu tive presente com ele, porque eu era daquelas pessoas que ia à casa deles, quando já não estava com eles, eu telefonava para eles. E quando meu pai teve a doença, que eu conduziu à morte, durante 7 anos, eu tive presente nas quimioterapias dele e tive presente no hospital. Que isto é que é o mais importante, que é as pessoas perceberem que se viverem com intensidade todos os momentos, depois podem recordar como algo passou, mas não se tem saudades. Claro. Eu não tenho saudades do futebol como árbitro de futebol, porque vivi aqueles 20 anos sempre a abrir e sempre a partir, dei tudo o que tinha. Agora estás a aproveitar outras coisas. Exatamente, aproveitas coisas. Não tens, agora, que recordo é outra coisa. Claro que sim, recordo, e às vezes conto histórias, sim, mas não recordo aquela saudade aí, nem quem me dera voltar atrás. Não quero Aqueles voltar tempos atrás. que eram bons. Não, isso é uma coisa. Não, os tempos são, os bons são lá. Esses já passaram. E diz-me uma coisa, Pedro, grande resposta, muito grata. Diz-me uma coisa, nunca te aconteceu com amigos teus ou estarem e haver aquela amigos teus que são de um clube ou são de outro, sim, etc, claro, não é? claro. Aquela coisa do passarem um bocadinho, como é que tu lidas com isso, não é? Como é Sim. que tu... Bem, eu, enquanto árbitro de futebol, tinha mais essas situações do que agora. Agora sou comentador, as pessoas podem concordar ou não concordar com o que eu digo, mas já não se queria tanto esta situação do Benfica, do Porto, do Sim. Sport. Na altura que era árbitro de futebol, digamos, eu também não tinha muitos amigos e, portanto, o meu local das amizades era na instituição militar, porque eu era militar e portanto, era no quartel que passava grande parte do tempo e depois Sim. a partir daí era família. Portanto, não tinha muito espaço para amigos fora destes 6 contextos. No quartel militar havia uma coisa, portanto, os anos em que estou na Primeira Liga, no futebol profissional, praticamente era major e tenente-coronel. Ora, no meu quartel, acima de mim, hierarquicamente, tinha o comandante e o segundo comandante e às vezes um diretor de instrução. Okay. Portanto, a tropa tem uma coisa particular que é, mesmo que não gostem de ti, como tu és, em termos de graduação, acima das pessoas, está muito vincado, está muito vincada a hierarquia e, portanto, as pessoas não é a mesma coisa que abordarem na rua e falarem sobre isso. E, portanto, na tropa, raramente falavam, mesmo que me odiassem, não gostassem de mim porque não teve marcado o penal, estavam na instituição militar, eu hierarquicamente estava acima deles, sim. E quando digo acima, na perspectiva da hierarquia, só isso, e portanto não vivi muito essa questão. Mas sim, havia sempre uma boca ou outra, vais apitar o Benfica, na altura sabia-se as nomeações com antecedência, não é? Era à terça-feira, os jogos eram ao fim de semana, vem lá, marca o penal, fora do jogo, portanto, havia, mas era muito nessa perspectiva do desabafo, não uma perspectiva do mas luto. Mas nunca te incomodava, ou nunca lidavas bem com isso? Não, lidava, tranquilo, ria-me, respondia, enfim, conforme a pergunta ou a questão colocava, mas nunca me criaram, ou também nunca vivi uma situação mesmo de alguém, supostamente meu amigo, me incomodar com isso, no sentido de ser depreciativo ou mal educado. Não, também nunca tive Passar isso. o limite, não é? Exatamente, portanto nunca aconteceu isso. Okay. E diz-me uma coisa, Pedro, enquanto árbitro e se calhar eventualmente até nas outras atividades, enquanto militar também, repara, eu tenho aquela ideia que o árbitro nunca recebe um elogio, não é? Ou seja, ou é neutro ou é mau, pois, não é? Mas não é bem verdade, é curioso. Mas, sim, a ideia é essa. Obviamente que da tua parte, ou seja, não, quem não é os árbitros, tem que haver sempre uma avaliação, sim, etc. Mas mesmo a perspectiva do público, que eu tenho... Sim. Mas eu, olha, repara uma coisa, eu quando fiz o meu primeiro Benfica Sporting, janeiro ou fevereiro de 2006, na época de 2005, 2006, com 60 mil pessoas no Estádio da Luz, eu fui dar aquela volta ao campo, a ver as redes, aquelas coisas por aí fora, e depois no aquecimento fui dar autógrafos. Sério? É interessante, não é? Pronto, e neste meu livro do Árbitro Bancada, que te vou oferecer depois aqui no final da nossa entrevista, tenho, além de estar aqui as leis de jogo, escritas para o adepto, uma coisa muito básica, muito simples, tenho recortes de jornais de situações que vivi. Portanto, tenho aqui os recortes de jornais, e grande parte dos recortes de jornais tem a ver com situações de elogios, coisas estranhas. Tenho aqui um recorte de jornal que sou eu supostamente deitado na marquesa de um psicólogo, a queixar-me ao psicólogo. Porquê? Porque exatamente tem sido elogiado, ou seja, felizmente vivi muitas situações positivas de fazer o aquecimento e as pessoas aplaudirem-me, no final do jogo as pessoas me aplaudem, tive muitas, não é estar aqui a dizer, mas tive muitas situações, e o livro reporta isso, porque são recortes do Jornal da Bola e do Jornal do Record. Por exemplo, eu fiz um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, no ano em que arbitrei a final da Taça de Portugal, fiz um Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, mais conhecido, com o Futebol Clube do Porto, era o Inácio, treinador de Guimarães, o Vitória Sport Clube, e o Porto era o Mourinho, portanto estamos a falar da época de 2002, 2003, em que o jogo correu muito bem, o Porto acabou por ganhar esse jogo 2-1, eu ao intervalo, quando subo para vir para o terreno, e isto, por isso é que eu tenho ali os recortes, para falar de uma coisa, não sei o que estou a dizer, está escrito, não é?
o público aplaudiu-me, e no final do jogo fui aplaudido, e no final do jogo o Mourinho foi dar a sua conferência de imprensa e disse, que é por isso é que surgem estes recortes, disse qualquer coisa como tiveram aqui duas equipas excelentes e uma muito boa. A muito boa foi o Vitória de Guimarães, a excelente foi o Porto e a da arbitragem. E depois o próprio presidente do Porto, o próprio presidente do Vitória de Guimarães, que tinham perdido o jogo, vieram fazer esses elogios. Então sou eu no psicólogo a queixar-me ao psicólogo, ou ao psiquiatra, mas com quem a dizer, isto está qualquer coisa não está bem, eu não estou bem, quem perdeu disse bem, quem ganhou, portanto, e tenho muitos recortes desses, de situações em que felizmente recebi esse feedback. Eu fiz um jogo bastante importante da minha carreira, que foi o Benfica já não era campeão há 9 ou 10 anos, ou coisa que o valha, tempo de Trapattoni, e o Benfica precisava de empatar no estádio do BS, era o último jogo da jornada, o Benfica foi lá empatar 1-1 com um penalti, foi até o Simão que o concretizou, e eu sou nomeado para esse jogo, que era o jogo do título, e quando eu chego ao estádio do BS, quando eu depois for fazer o aquecimento, aquilo parecia que eu era um jogador. E, portanto, as pessoas aplaudiram, a bater palmas, e quando acabou o jogo, portanto, eu felizmente na minha carreira tive muitas situações, também tive insultos, tive problemas, obviamente, mas tive muitas situações de elogios e de coisas que surgiram nos jornais, e que por isso tenho ali e guardo essas recordações, também de elogios. E curiosamente, ainda hoje, as pessoas quando me veem, e já acabei a carreira há 10 anos, dizem, pá, tu arbitravas à inglesa, porque era o estereotipo que eu tinha, que era o árbitro à inglesa, e portanto ainda hoje há muitas situações de pessoas que vêm ter comigo e que me elogiam em relação ao tempo que era árbitro, portanto, que não é muito normal, porque realmente o árbitro ou é Não é a mau, ideia da exatamente da arbitragem, não mas é? felizmente consegui fazer uma carreira que, com erros, com problemas, também tive as minhas situações, mas sempre muito neste quadrante e dar bem. E o mais importante, dar-me bem com os intervenientes do jogo. Eu, nos últimos 10 anos, tenho feito programas com imensos jogadores e treinadores e tenho uma relação de amizade desde o tempo mais recente do Simão Sabrosa, do Chainho e do Ricardo, com quem tínhamos um programa, agora com o programa que faço com o Litos ou com o Diogo, o Litos jogou no Sport, o Diogo jogou no Benfica. Portanto, treinadores, tenho histórias engraçadíssimas com o Manuel que ajuda, com o Inácio, com o próprio José Mourinho, tenho histórias muito engraçadas com treinadores e que hoje, quando me sento nas mesas, para os programas, para os debates, com esses treinadores, com esses 6 jogadores também, temos uma relação, porque se eu tivesse tido uma relação difícil, tempestuosa, naturalmente que hoje tinha uma relação profissional, mas não tenho uma relação de amizade. Claro. Eu saio com eles hoje. Ok. Portanto, houve uma altura que saí imenso com o Dani, com o próprio Joaquim Sousa Martins, saí no sentido de convívio. Portanto, acabei por ter uma boa relação com eles, enquanto jogadores, enquanto treinadores, e depois hoje consigo trabalhar para além da relação profissional, porque nos demos bastante bem, mas também porque também fiz um esforço para fazer uma coisa que os árbitros hoje em dia estão a perder, que é exatamente da relação interpessoal. Nós não somos inimigos, nós estamos lá todos para o mesmo, no bom sentido da palavra. E muitas vezes o ser humano, em vez de trocar, às vezes, em vez de ter a arma mais poderosa, que é o sorriso, ou uma palavra, certamente tem a arrogância, a prepotência. E os árbitros hoje, fruto também da nossa sociedade, estão muito defensivos, muito mais agressivos, muito mais com amarelos e vermelhos, interrompem por tudo e por nada e estão mais conflituosos nesta relação árbitro-jogador, jogador-árbitro. Tivemos este caso recente do Marega, que eu acho que até é um bom exemplo para pegar. Eu, se fosse árbitro de futebol naquele jogo, teria feito qualquer coisa como quando o Marega fosse a sair, eu tinha tirado a minha camisola e trocado de camisola com ele em pleno campo. Eu, se fosse o árbitro daquele jogo, no final do jogo, indo contra o regulamento, tinha solicitado aos capitães das duas equipas para irmos os 3 ao flash interview falar. E se calhar com as camisolas todas trocadas uns com os outros. E hoje em dia os árbitros não fazem isso. Não têm, nem sequer têm capacidade mental para o fazer, porque eles estão a desempenhar um papel e são tão julgados e criticados que estão fechados naquela concha e têm medo de fazer este tipo de coisas, porque depois estão muito agarrados à carreira. Eu levei 39 dias de suspensão após um determinado jogo, porque ninguém me estava a defender naquilo que era a minha honra, a minha associação não o fez, o meu presidente do Conselho de Administração, e eu vim cá para fora. Defendeste tu, não é? Vim defender e vim falar isto e sabendo que não podia por causa do regulamento. E falta um bocadinho este tipo de atitudes do ser humano de maneira geral, porque muitas vezes agarramos às carreiras e pensamos que não podemos perder aquilo e aquilo. O medo, não é? O medo fala mais alto. Exatamente, fala muito mais alto. Sim, eu ia te perguntar exatamente isso, porque a minha questão era como é que te impactava, que já vi que não é o caso, ou seja, o facto de viveres muito na crítica, como é que, porque às vezes lá está, isso depois é levado para as relações pessoais, Claro. etc. E ia-te perguntar, ligando isso a um tema que eu gosto muito e que acho que devia ser dado desde a infância, né? Exato. Desenvolvimento pessoal, esta gestão das emoções, né? A forma como lidamos com o medo, etc. Também, ou seja, em todas as áreas, mas obviamente que numa área
como o Mário, que tem uma exposição brutal, não é? E que a Sim. exposição normalmente é aquilo que faz sair muitas vezes à tona esses medos, as emoções, etc. Existe, ou como é que tu vês, não é? A existência ou a falta dela, ou um ponto a melhorar de esse trabalho de desenvolvimento pessoal, quer com os jogadores, quer com a parte das arbitragens, porque é fundamental, não é? Ou seja, estamos a falar de momentos de decisão, pontos-chave, em que muitas vezes fala a emoção em vez de falar a razão, não Já é? ver uma coisa, por isso é que dando seguimento àquilo que estávamos a falar, uma das questões hoje em dia do ser humano, depois há uns seres humanos que são jogadores, outros são árbitros, mas são todos seres humanos, são todas Exato. pessoas. Antes são todas pessoas, Exatamente. exato. Por exemplo, o pessoal da minha geração, com 21 anos, ou 22, ou 23, já tinham ido à tropa, já tinham casado, alguns já tinham filhos, já estavam a trabalhar, porque as pessoas não estavam como estudam hoje, infelizmente, não é? Ou seja, as pessoas tinham uma experiência de vida com idades relativamente mais curtas, ou menores, do que o que se passa hoje. Hoje as pessoas saem de casa Mais sumo, não é? exatamente, Mais com mais sabedoria. 30, com 30 e tal anos, ainda não têm experiência de trabalho, ainda não lideraram equipas. E o que é que acontece? Quando se é árbitro de futebol, e ao contrário do jogador que faz aquela existência dos 18 até aos 33, 34, 35 anos, um árbitro com 30 anos é extremamente novo para ser árbitro, no sentido De experiência, de né? De experiência. riqueza de vida. Quando chegam à primeira divisão, muitos destes árbitros são pessoas que ainda não têm a tal riqueza e a tal experiência de vida. Quando nós estamos a dirigir ou a arbitrar um jogo de futebol, para além do penal de fora de jogo das 17 leis e de seres bom fisicamente, etc. E fora, claro que isso conta muito esta capacidade que tu tens de lidar e liderar e de gerir recursos humanos. E é por isso que eu estava a dizer que não tem mal, tem a ver com esta nova geração que tem essa dificuldade. As pessoas encontram-se na rua, mas eu já assisti isto. Está tudo fixe contigo, muito à pressa, muito rápido, está tudo bem contigo, sim, por fora. Olha, vais para o Instagram, então olha, vou para casa e um bocado já falamos. Espera lá, então se as pessoas estão na rua, porque é que não falam ali? Porque é que vão para o Instagram para falar por mensagem? Hoje as pessoas não falam, como nós estamos aqui a falar, falam muito através das redes sociais, conhecem-se, há relações, quando as pessoas se apresentam pela primeira vez, e nós sabemos que isso acontece muitas vezes, já sabem metade da vida uns dos outros. Porquê? Porque grande parte do trabalho foi feito no Instagram, no Facebook, o que é que É seja. mais fácil fora da cara. Exatamente, Não é? fora da cara. Isto depois tem repercussões exatamente nesta questão de toda a gestão que tu fazes, quer em relação às pessoas, quer depois em relação às emoções que tu estavas a falar. Depois, há um aspecto que é muito relevante. Nós hoje, nas escolas, somos bons a trabalhar a geologia, a biologia, a matemática e fora, mas as outras ciências, nomeadamente as ciências comportamentais, trabalha-se muito pouco. A minha filha hoje não tem espaço nem tempo para nas 8 horas ou 7 ou que passa na escola, trabalhar para além daqueles momentos, porque a escola não lhes proporciona esse espaço, a não ser que os putos faltem às aulas e que se baldem para... Mais os trabalhos de casa, mais não é? trabalhos de casa. As pessoas não têm espaço nem tempo para isso. E as pessoas não... E, portanto, o que é que nós podemos fazer, por exemplo, na questão da arbitragem ou noutros setores? É tentar, de alguma maneira, para além das 17 leis e de correres para a frente e para trás nas abdominais, é tentar levar a estes profissionais exatamente essas ciências do comportamento, para tentar explicar coisas que são tão importantes como o body language, que é uma das coisas mais importantes para um árbitro de futebol, não é? Quando está a tomar uma decisão, ou coisas que se prendem exatamente com este tipo de que é a relação. E hoje em dia, é um dos grandes problemas do futebol, é as pessoas não conseguirem compreender que o ser humano mudou e continuar a achar que através da pressão, do medo, do stress, da ansiedade, é a forma que tem, que é aquilo que acontece quando os clubes perdem, que é que os treinadores, eventualmente, damos voz aos presidentes, então vai tudo contra o árbitro, contra a arbitragem, e não conseguem perceber que através dessa pressão e medo e stress que julgam que estão a implementar, estão exatamente a fazer uma coisa que hoje em dia acontece, é que eu vou-te responder a ti com a força diretamente proporcional àquela que tu imprimiste sobre mim. Há 30 anos ou 40 anos atrás valia a pena, porque as pessoas eram mais fracas intelectualmente, menos bem formadas, menos conhecimento, e as pessoas, perante o medo e a pressão, cediam. Hoje é exatamente ao contrário. Eu consigo entrar na mente da pessoa que está à minha frente muito mais facilmente através de um sorriso, de uma palavra positiva, de uma coisa construtiva, porque eu desarmo a pessoa com isso. A pessoa depois não consegue dizer que não. A pessoa depois não tem este gajo é tão fixe, é tão porreiro, como é que eu... E portanto acabam por, entre aspas, ir ao encontro, se a pessoa for manipuladora e tiver essa capacidade de manipular neste sentido positivo, não é? No sentido positivo, não é sentido negativo. Positivo. Exatamente, eu consigo levar a pessoa a ir ao encontro daquilo que eu faço. Para isso, é preciso que a pessoa tenha, obviamente, experiência da própria vida, da relação humana, e que também trabalhe alguns aspectos que não são trabalhados. E é aqui que entra depois o outro lado que eu gosto muito, e que tu gostas também muito, eu sei que sim, que é exatamente como é que eu posso ajudar a pessoa
a melhorar exatamente nessa questão da relação. E é aqui que entra coisas tão simples como o PNL, a neurolinguística, mudarmos a maneira como nós falamos, como nós verbalizamos e mudar, sobretudo, a maneira como nós pensamos e estamos no dia a dia. Ou seja, todos nós dizemos, tens de ser feliz e tens que andar bem disposto. E sim, mas porquê? Essa é que é a pergunta, porquê? E ninguém explica isto às pessoas. E quando as pessoas percebem porque é que têm que ser felizes e bem dispostas e o que é que isso Hoje, opera, não é? Independentemente do que hoje, e o que é aconteça. que isso opera de diferente, as pessoas esperam, se calhar vale a pena sempre pensar. Eu não sei se posso Força? só dizer duas outras coisas muito simples, que é o seguinte, se eu agarrar num filme, eu às vezes falo isso muito com os meus alunos, eu ponho agora aqui o gol do Éder, não, fomos campeões da Europa, com aquele gol fantástico do Éder. Mesmo as pessoas que são, não são de futebol, eu só ponho a imagem e o gol do Éder. A maior parte de nós, portugueses, ficamos com uma lágrima ao canto do olho, sentimos ali uma emoção. E eu não fiz nada, apenas mostrei uma imagem. Se eu a seguir puser alguém, e agora até temos aí um caso, a bater em cães e em gatos, as pessoas ficam revoltadas. Eu não fiz nada, apenas mostrei um filme. Eu, se chegar ao pé de alguém e destratá-la e dizer coisas mal, a pessoa fica incomodada, fica enervada e eu apenas verbalizei palavras. Mas se eu chegar ao pé dela e elogiá-la e dizer que está fantástica para fora, a pessoa fica bem disposta e feliz. Ou seja, quando eu vejo imagens, quando eu ouço, quando eu verbalizo palavras, tudo isto vai para o nosso cérebro e é transformado em referências em imagens. E aquilo que nos vai despertar é que a gente chama as emoções. Mas o que é que são emoções? São uma coisa que nós temos no corpo chamada substâncias químicas. Portanto, se eu agora chegar aqui com uma faca e tentar te dar com uma facada, tu dás um salto de 2 ou 3 metros e passas de 80 ou 90 de frequência cardíaca para 180. Como é que isso é possível? É possível que ela tenha uma substância química no corpo, ela e eu, chamada adrenalina, que perante o medo, a pressão, uma situação de stress, nós reagimos, descarregamos rapidamente e aquilo faz uma série de coisas aos nossos músculos. Quer dizer que quando nós falamos das emoções de ver o gol do Éder ou de dizer uma palavra que é boa, positiva ou construtiva, nós estamos, no fundo, a libertar substâncias químicas que nos provocam exatamente esse tipo de reação. Eu, quando estou com fome, é porque tenho uma substância química chamada grelina que diz, tens fome. E depois, quando como larvamente, tenho outra substância, né, platina, que diz assim, já estou satisfeito, já não preciso comer mais. Ou seja, nós somos substâncias químicas. Percebendo isto, percebemos que quando eu digo palavras positivas, construtivas, boas, que nos deixam felizes, quando eu estou feliz, quando eu estou bem disposto a ouvir uma boa música, eu tenho uma substância química que é das mais importantes que nós temos no nosso corpo, chamada serotonina, que é segregada, vamos dizer assim, e que é captada pelas nossas células e que controla a ansiedade, a depressão, as dores de cabeça, a frequência cardíaca, até o sono. Quer dizer que vale a pena eu sistematicamente segregar as substâncias químicas quando estou no ato sexual, tenho a dopamina, ou seja, coisas que me deem prazer e sejam boas, se eu segregar sistematicamente essas substâncias químicas, eu estou a controlar um conjunto não só de emoções, mas de reações que são fisiológicas e físicas no meu corpo. Da mesma maneira, quando eu ando estressado, ansioso e mal disposto e chateado com tudo e zangado, eu estou a libertar o cortisol, estou a libertar a androlona, estou a libertar a adrenalina. E essas substâncias são corrosivas em relação ao nosso corpo e vão, inclusive, baixar o nosso sistema imunológico. Corpo, mente, exatamente. tudo. Então, como é que a gente resolve o problema? É andarmos sistematicamente próximos daquilo que é positivo e bom. E transformarmos a imagem do nosso cérebro, as coisas são boas. Agora, como é que nós portugueses somos? O que é que a gente diz sobre a esperança? A esperança é... Qual é a frase? Nós dizemos, a esperança é a última. A última a morrer. Reparem que para falar de uma coisa positiva, que é a esperança, nós falamos na uma palavra... coisa negativa. Falamos no último, que é o gajo todo roto que chega ao fim, é o último, e falamos na morte, que supostamente nós não gostamos. Quer dizer que eu podia dizer que a esperança é a primeira a viver. O primeiro é o número 1 e vida. E estamos, no fundo, a dizer o que é que temos esperança. E é este tipo de conceito que eu muitas vezes tento introduzir mesmo na minha filha, nos outros, é o tal copo meio cheio, olhar para o lado positivo. Porque quando eu estou a falar de saúde, vida, alegria, bem, e quando eu estou bem disposto, o meu cérebro está a segregar as substâncias químicas que me ajudam até fisicamente a funcionar. Se eu estou a falar em morte, desespero e raiva, e a ver programas tristes, e que morreu este e aquele, o meu cérebro está sempre a ver as imagens que associa o que é a morte, o que é um acidente, o que é uma desgraça, e isto vai-me libertar das substâncias químicas negativas. É por isso que vale a pena sermos felizes e bem dispostos. Não é só porque sim. E é uma decisão, não é? Isto é uma decisão. Exatamente. Que é uma decisão. Uma coisa básica. Não é uma decisão interna. Exatamente. E não o resultado daquilo que acontece fora. Claro. E isto vai-nos provocar alterações, inclusive físicas. Não é só uma questão de momento, estou bem ou estou mal. Não. É que isto tem resultados fisiológicos. A fisiologia explica isto tudo. E é por isso que nós temos que mudar muitas vezes o nosso paradigma. E nós estamos sistematicamente com coisas negativas. Utilizamos muito... E isso é outra coisa que tem a ver com o PNL. Só vou dizer mais esta, que é dizer assim, que é... O nosso cérebro não reconhece a palavra não. Se eu disser às pessoas, não pensem no elefante de cor-de-rosa. A malta está a pensar exatamente no elefante de cor-de-rosa. Então, mas eu estou a dizer para não pensarem. Mas
O elefante cor-de-rosa é aquilo que nós sabemos que é um elefante com tromba, não sei o que, raios, e agora estamos a imaginar o cor-de-rosa. Mas ele não quer que eu pense. Quer dizer que nós temos que alterar a nossa linguagem até quando criamos os nossos filhos. Se eu disser a uma criança, não ponhas o dedo no nariz, o que ele está a ver é o dedo, a referência que ele tem é o dedo no nariz. Ele vai pôr o dedo no nariz. O meu pai não quer, então eu vou não pôr. Mas eu estou no fundo a dizer, põe, olha, dedo no nariz. Não. Se eu quero que ele não ponha o dedo no nariz, o que eu faço é outra coisa. Quer dizer assim, toma lá um lenço e assua-te. E ele sabe que tem que se assoar. E esta mudança, se eu disser a alguém, não pise a relva, pisar a relva. Portanto, a pessoa depois pode ser educada e não pisar. Então eu digo, vá pelo passeio. Mas estás a condicionar Estou o a condicionar, cérebro. exatamente. E é isto, estas são as mudanças na nossa linguagem, na nossa atitude, que são E isso é muito fundamentais. interessante também, Pedro, até porque há uma das coisas que eu costumo dizer, que é quando nós dizemos não, não é? Não a algo, não só não reconhecemos, como também não estamos a direcionar para. Ou seja, Isso. ok, eu não posso fazer isto, mas faço o quê? Eu falo muitas Vai vezes pelo disto. passeio. Claro, né? Ou seja, eu falo muitas vezes disto também porque, por exemplo, eu estou a treinar uma cadela adotada, na cadela até há um ano, e é igual. Ou seja, eu tenho que direcioná-la para aquilo que eu quero. E não para E aquilo que não não, queres. e não falar daquilo que não quero, que ela nem entende, e obviamente que há coisas Exatamente. diferentes, mas na realidade há Exatamente. coisas muito semelhantes, e é exatamente isso, que é dizer a alguém, não faças isto, não faças aquilo, a pessoa muitas vezes até recebe como uma crítica, ok, entende que não vai fazer bem, por Claro. respeito, como tu dizias, ou não, vai ou não acatar, mas na realidade vai ficar na mesma, mas o que é que a pessoa quer que eu faça? Claro, exatamente. Tal E qual. atenção, nas relações pessoais igual, não é? Porque é igual, ou seja, Pois, ok, não agrada assim, mas como é que agrado, não é? Ou seja, claro. se não Se quisermos levar direcionarmos isto agora para a positivamente, parte do namoro e do casamento e até da amizade, obviamente, mas essas relações com mais intimidade, como é um namoro ou um casamento, ou as pessoas viverem juntos, isso é a mesma é a coisa, não é? mesma Ou coisa, seja, é é muito fundamental. fácil, não isto, não aquilo, ok, mas Claro, afinal, claro, claro, como é claro. que, não é? Exatamente, tal e qual. Ahm, Pedro, hábitos principais que tu tens, Atualmente? que hábitos positivos, Sim, ou seja, que sim, hábitos é que sim. estão enraizados na tua vida, seja físicos, mentais, o que é que Pois, para ti é há uma importante? coisa que eu não consigo quase estar 24 horas sem fazer, que é fazer exercício físico, desporto. Portanto, vou chamar isso um hábito, para mim já faz parte da minha vida. Uhum, Portanto, a questão da atividade física para mim é fundamental. Adaptada ao meu tempo, à minha realidade, àquilo que é a minha necessidade. Enquanto árbitro de futebol, treinava para ser árbitro de futebol. A partir do momento que deixei de ser árbitro de futebol, determinadas coisas que eu fazia, como fazer corridas de 10 ou 15 km, para mim deixavam de fazer sentido. Mas faz outro sentido a questão, sobretudo atualmente, da saúde e da estética. Porque eu uhum. trabalho em televisão, trabalho em comunicação social, já tenho 54 anos, quase a fazer 55, e a imagem é importante. Claro que o conteúdo é o mais importante, as pessoas querem saber se eu faço um bom comentário, uma boa crítica em relação a uma arbitragem, ou quer que seja, mas a imagem para mim é importante no meio em que eu estou. E eu sei que Conto isto é muito uma. para ti. Para mim, mas é, porque o meio é muito competitivo e as pessoas estão sempre à espera de pessoas novas por não estarem habituados à imagem, mas Uhum, também nós vivemos hoje num mundo muito da imagem. uhum. E o bom aspecto, o bom corpo, tudo isso se conta, mesmo quando estás num meio, no meu caso da televisão, em que eles querem é que sejas, que conheçam-te no teu passado e que faças bons, neste caso, comentários. Mas a imagem é muito importante. Sim, não é o mais Não é importante, o mais mas importante, mas é é o uma. importante. E há oportunidades que também vão surgindo, muitas vezes, exatamente por causa Uhum. dessa situação. Portanto, o hábito, chamemos assim, que no fundo faz parte da minha vida, para mim, mais relevante e importante, o qual não passo, é a atividade desportiva. Portanto, eu gosto muito de andar de bicicleta, sobretudo de ginásio, para mim é a coisa mais que eu mais gosto. Portanto, isso para mim é o fundamental. E, portanto, é talvez. E depois com isso vem associado a hábitos que para mim já não são hábitos, são rotinas, que é a questão da alimentação saudável. Uhum. Sou muito fixado nisso. E uma das coisas que eu aprendi a fazer, que não, a minha vida não me proporcionou muito a fazer isso, e que para mim passou a ser das coisas mais importantes, mesmo a correr de um lado para o outro, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. E, portanto, são as três coisas mais importantes Uhum. e que é o sucesso até para quem é atleta profissional, que é esta trilogia entre treinar, descansar e alimentar. E isto depois tem repercussões naquilo que alguém como eu, que já não é atleta profissional e que já não precisa de render, já não precisa de render no sentido de correr mais rápido, ou ter mais resistência, que depois tem repercussões na tua saúde, obviamente Uhum. física e naturalmente mental. E estas são as coisas, para mim, fundamentais. Depois há coisas que faço que não sei se posso encaixar nesses hábitos, que é ir ao cinema, para mim é uma coisa fundamental. Eu tenho necessidade de ir ao cinema, tenho necessidade de ir ao teatro, portanto são coisas, ainda recentemente estive a ver a peça fantástica do Fernando Mendes, não é? Do Insónia, portanto são aquelas coisas que são rotineiras, mas que para mim são fundamentais. Quando estou em casa gosto de ver Fazes por filmes, paixão, séries, não é? Que fazes faço por paixão, exatamente, faço por paixão porque me dá prazer e são coisas naturalmente que não dispenso. E obviamente que depois, como a minha filha está muito dentro desta linha,
acabo por fazer uma coisa que é importante, que é eu consigo ganhar tempo para estar com a minha filha e para a conhecer melhor e para perceber como é que o dia lhe corre, porque nós treinamos juntos. Portanto, nós fazemos Sério? treino, eu vou ver o treino da natação dela, não estou a treinar com ela, de atletismo, mas, por exemplo, como aproveito quando ela está na pista, como também vou correr, muitas vezes o aquecimento faço com ela, Ok. ou estou na calma. E a sala de musculação sou eu que neste momento, até ela ter 16 anos, sou eu que sou o PT dela, o treinador dela. Ok. Quando ela depois tiver 16 anos e que já pode frequentar ginásios, porque ela neste momento não pode frequentar os ginásios normais, porque a maior parte dos ginásios não permite antes dos Ok. 16 anos, ginásios de sala de musculação. E faz algum sentido. Portanto, neste momento sou eu o PT dela, sou eu que 3 vezes por semana estou 1 hora com ela. E quando estou, sou eu que lhe dou o treino e estou a treinar com ela e ao mesmo estás tempo com ela, estou não com é? ela. Estamos a falar de treino, estamos a falar às vezes de outras circunstâncias, outras coisas. Pronto, isto para dizer que estes são talvez, assim, de repente, que me vem à cabeça. Claro que gosto de ler, embora eu não seja o melhor leitor, eu sou um leitor de livros técnicos. Ou seja, como tenho a minha vida profissional muito agitada, ainda estou a fazer doutoramento e tudo mais, eu aproveito os livros que são basicamente técnicos que me ajudam para o trabalho que estou a fazer. Portanto, não sou propriamente o leitor do romance. Porquê? Porque neste momento da minha vida prefiro ganhar, quando tenho esse tempo, prefiro estar a ler um livro técnico. Só por O que é que isso. consideras técnico? Não, técnica é, por exemplo, falar coisas de treino físico, ou coisas de arbitragem, ou coisas de futebol, portanto, coisas que são muito específicas, como da nutrição, coisas da nutrição, é por aí. Portanto, aquele romance mais descontraído, do amor, da paixão, raramente o faço, leio neste momento, neste contexto, porque sinto que quando estou a fazer isso, não, eu tenho que estar a ler o livro que ainda preciso para fazer o tratamento. É mais por aí, só por causa disso. Ok. E diz-me uma coisa, que características é que tu achas, e que acredito que estejas a tentar cultivar na tua filha, que são mais fundamentais para qualquer pessoa que queira empreender ou que queira ter, no fundo, na realidade, sucesso na sua vida? Não é? Ou seja, o que é que tu literalmente achas que as pessoas devem cultivar para que isso... Ok. Há características de natureza pessoal e depois, portanto, características de natureza pessoal para mim são muito importantes e depois características de natureza, vou dizer outra vez, mais profissionais ou técnicas, enfim. A nível pessoal, uma das coisas mais importantes é as pessoas gostarem delas próprias e a partir daí constrói-se logo um mundo totalmente diferente. Eu gostar de mim próprio leva-me a ter um conjunto de comportamentos que são físicos, como é treinar, mas também comportamentos de natureza moral. Portanto, acabas por ser uma pessoa educada, acabas por ser uma pessoa que respeitas os outros, que respeitas a opinião dos outros, que ouves os outros, que é muito importante, a gente fala muito e às vezes não ouve os outros. Portanto, esse tipo de coisas que quando tu gostas de ti próprio, acabas por cultivar. E, portanto, eu tento despertar muito na minha filha aquela coisa que é o faz favor, o obrigado e o desculpa, num sentido construtivo e positivo, é extremamente importante. E, felizmente, ela, nesse aspecto, é uma miúda fantástica, extraordinária, porque já não preciso fazer mais nada com ela para o resto da vida, nesse aspecto já lá está a meter. Portanto, Já está enraizado, está não é? enraizado, esse aspecto está enraizado, assim como o prazer que ela tem de treinar. Quando eu não estou com ela, como é o caso de hoje, tenho um dia extremamente agitado, ela já fez o treininho dela em casa. Portanto, ela não saiu de casa, porque está a estudar, porque está carregada de testes, mas ela não saiu de casa e fez o treininho dela em casa. Portanto, isto para dizer que esse tipo de coisas era aquilo que eu diria que é muito importante para a pessoa primeiro se construir por dentro, porque para eu ter sucesso, onde quer que seja, eu tenho que estar construído por dentro. Eu tenho que ter sucesso por dentro. E depois, a partir então, depois parte para o mundo. Depois parte para o mundo. Depois, obviamente, que depois, para ter sucesso em alguma atividade, tens que fazer 2 ou 3 coisas que para mim são extremamente importantes. Uma é mudar exatamente o teu tipo de linguagem. Portanto, palavras como excelência, 100%, sucesso, estas palavras sistematicamente tens que estar. Tu não podes trabalhar para o 10, de 0 a 20 em nada. Mesmo que tenhas dificuldade, tens que trabalhar para o 21, como estão a dizer. E depois, se tiveres 10, é consequência de não teres conseguido mais. Portanto, e isto para mim é extremamente importante. E depois, teres eu gosto muito dessa palavra, teres atitude. Porque eu vejo, quando as pessoas me dizem assim, epá, eu para a semana, eu vou falar de uma área muito específica, do ginásio. Pá, em janeiro, ou em fevereiro, ou para a semana, vou voltar aos treinos. Eu digo logo a essa pessoa, às vezes fico um bocadinho desmoralizado, eu sou positivo, eu tento sempre a dizer, se estás-me a dizer isso, não vais voltar. Não, se me dissesse assim, vou agora treinar, Claro. ok, já estamos a falar de diferente. Portanto, e isto é aquilo que eu tento passar muitas vezes para as pessoas, que é, claro que a gente faz planeamentos e projetos, há coisas que precisam de um certo tempo, não dá para começar hoje, não dá para fazer hoje, mas é termos, sobretudo, esta perspectiva que é, eu não vou fazer, mas já estou a fazer. Não, vou fazer já, tentar já, e depois insistir. E depois aquelas coisas são fundamentais, que é, isto às vezes não é fácil, para quem é muito competitivo, que é o facto de perderes, quer que seja hoje, não interessa o cair, eu sei que é uma frase muito feita, não é o cair que está em questão, é a maneira como te levantas e sobretudo a velocidade como te levantas. Porque eu digo, tens uma coisa má, um dia, pronto, ok, uma tarde e uma noite para chorares e amanhã estás a chegar lá, mas tens que começar. Portanto, não dar tempo à derrota, não dar tempo à parte negativa, sim. saíres de logo para outra, pensares qual é a maneira e depois
aquilo que é muito importante, que é o focar-te, o mentalizaste. É quase como aquelas pessoas que nós andamos a jogar no Euromilhões para tentar ser Euromilhões, mas é quase como, epá, focaste que aqueles números são os números certos para ganhar os Euromilhões. Não estou a falar de Euromilhões, estou a falar dos outros Do Euromilhões, Euromilhões na vida, da não é? vida, que é, tu focaste naquilo que queres, pensares que é para ali que queres ir. Pá, obviamente, com objetivos realistas, mensuráveis, que possam ser construídos, não é? Não é agora quero ir à Lua. Não Pá. tão realistas assim, Pronto, é? não sei, mas realistas, Mas eu percebo o ponto. mas realistas Sim, exatamente sim, naquele sim. sentido que é, eu não posso dizer assim, o meu objetivo é ir a Marte. Epá, é possível que sim, mas é muito difícil. Tem de ser uma coisa que seja palpável e que tu possas concretizar. Desafiante na mente, Desafiante, não é? mas ao Claro. mesmo tempo concretizável. E eu acho que estas são as coisas mais importantes, ou seja, palavras de sucesso, excelência, o focar-se que acreditas em ti, que é possível. E depois fazeres que seja possível, porque isso é outro aspecto. Porque se as pessoas querem realmente atingir um determinado patamar, não é esperar que a vida lhes proporcione isso, é vamos à procura disso. Epá, vou fazer um workshop não sei o quê, agora estou a inventar, vou fazer uma formação disto, vou estudar, Vou falar com esta pessoa. A minha mãe tem 87 anos e a minha mãe hoje diz-me, uma pessoa muito lúcida, pá, se tivesse menos de 10 anos, a minha mãe sempre quis aprender inglês. Claro que eu não posso ter esta conversa que estou aqui a ter com ela, que é, a minha mãe diz-me assim, se tivesse menos de 10 anos, eu ia aprender inglês ainda. A minha mãe teve esta conversa quando teve 77 anos comigo. Disse-me, se eu tivesse menos de 10 anos, e a minha mãe há 30 anos que anda a dizer isso. Anda a dizer que eu fiz o meu mestrado em 2005 ou 2006, já tinha 40 anos. E aos 54 anos estou a fazer um doutoramento. Sabes, nós não há temos timing para isso. Completamente. Nós temos uma pessoa na equipa que com 71 anos foi tirar um mestrado em desenvolvimento sustentável. Pronto, é isso. É isso, não é? Ou seja, quer dizer, quando é que a idade é Claro. o que quer que seja, não é? Claro que a idade é importante para nós nos adequarmos a certas coisas, mas não é limitativo, não é impeditivo. Pode ser impeditivo de eu já não consigo bater o recorde do mundo de salto em altura. Obviamente que não. Por muito que tente. E por isso é que eu estava a falar de coisas serem realistas. Mas há outras coisas que eu posso fazer, e que não é só físicas, que podem ser a nível mentais, ou de projetos de vida, ou até de relacionamentos interpessoais. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que a pessoa gostar dela própria, ter este aspecto do obrigado, bom dia, faz favor e desculpe, ter isto muito enraizado, o respeito pelos outros, pensarmos nos outros, isso é a coisa mais relevante e importante. E depois, a questão da atitude em relação à vida, que é para levantar cedo, é para levantar cedo, é para ir à luta, é para. Se queres, porque as pessoas, muitas vezes, eu lido com essa. É um dos meus trabalhos também, né? Trabalho também. Eu faço, por isso é que eu nem considero trabalho, nem falei, mas portanto eu sou também personal trainer, ajudo pessoas a nível físico, sobretudo pessoas e senhoras, sobretudo com problemas de obesidade, talvez é o meu maior foco. Mas a maior parte das pessoas, muitas vezes, não está satisfeita com o corpo delas. Ok, se calhar nunca vão ter o corpo que queriam, mas o problema é que elas têm que ter, se não estão satisfeitas, se estão satisfeitas, tudo bem, se não estão satisfeitas, pá, não se fiquem por aquilo, vão modificar isso, vão fazer qualquer coisa para modificar isso. E não é preciso ir, às vezes, para o ginásio. Tentem. O simples facto, tentem, façam qualquer coisa. Porque isso é que é importante. Mesmo daqui a 10 anos não estejam muito melhores, não sei o quê, mas que estejam esses 10 anos a tentar. Porque se não tentarem, e as pessoas às vezes muito ficam, eu quero ir, mas estão sentadas no sofá. Porque isso já não é físico, esse trabalho não é só físico. Pois, não é? claro, é um aspecto emocional, mental, exatamente. Sem dúvida. Pedro, diz-me uma coisa, mesmo perto de acabar, o que é que tu ainda queres realizar? Isso é uma pergunta extremamente difícil. Claro que eu tenho planos e tenho projetos, naturalmente, mas é difícil porque eu, lá está. E porquê é que eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta? Porque eu sou de hoje. Portanto, claro que a gente planeia. Mas tens uma direção. Tens uma direção. E quando se tem uma filha, muitas vezes, ou um filho, não é? Tens que planear, porque tens ali alguém que depende muito de ti e, portanto, tens que planear coisas em relação ao futuro. Mas eu, sob o ponto de vista. Vamos aqui dividir a parte pessoal e a parte profissional. Sob o ponto de vista pessoal, aquilo que eu quero é, se possível, ser melhor pessoa. Na perspectiva do relacionamento, da bondade, da amizade, da ajuda. Tenho uma amiga minha que neste momento está com problema de saúde, problema de saúde no sentido, precisava de ir ao hospital, e eu, obviamente que iria enquadrar sempre a entrevista e fazer tudo, mas eu disse, se precisas de mim, eu vou ter contigo, vou-te ajudar, vou-te levar. E ela disse, não, o meu pai vai-me lá levar, pronto, tranquilo. Isto para dizer que é nesta perspectiva que é, também cobres a maldade sempre para uns para os outros, mas é nesta perspectiva de poder ser melhor como pessoa, como ser humano, exatamente neste aspecto de apitar menos no trânsito. Eu sei que isto pode parecer ridículo, mas isso é o nosso dia a dia. É mesmo muito importante. Abrir o ouvido para chamar nomes às pessoas, ou portanto, ser melhor como ser humano, como pessoa. No ponto de vista profissional, eu estou realizado com as coisas que faço. Naturalmente que as pessoas querem ir sempre mais além. Gostava que ao nível de projeto de televisão que tenho,
Já tive melhor sob o ponto de vista daquilo que é o meu projeto de televisão, nomeadamente quando estive na Sport TV, foi o meu pico máximo, penso eu, daquilo que sei que se pode dizer, e o projeto em televisão, hoje sou muito grato à Bola TV por estar a trabalhar com eles, mas sinto que podia fazer mais e melhor ainda ao nível mais restrito, sob este ponto de vista profissional, chamemos-lhe assim. Sob o ponto de vista do projeto profissional, aquilo é a minha grande ambição agora. Pode parecer uma coisa estranha, porque me correu bem aí duas experiências que tive, virar-me para um lado que é o lado do humor. Portanto, eu estive num roast, eu fui convidado, aliás, isso passou na TVI, portanto as pessoas devem estar identificadas, fui a um roast que me correu muito bem, com 5.000 pessoas no Campo Pequeno, e as pessoas depois todas que viram. E, portanto, tenho agora um projeto muito engraçado sob o ponto de vista do stand-up, daquilo que é o stand-up. É sério? Exatamente, que tenho um projeto. Eu vou agora, dia 14 de março, estar em Mafra, também a fazer uma coisa cómica com uma rapaziada que vai lá fazer um género de stand-up, e este é o meu grande projeto profissional neste momento, é ir para a área do stand-up, mas de forma diferente. Porque o stand-up, todas as pessoas podem fazer. Eu tenho um projeto de stand-up vestido de árbitro e a falar de futebol, que é uma coisa diferente e que mais ninguém fez, nunca ninguém. Quer dizer, vestido de árbitro qualquer um pode fazer, mas tendo sido árbitro e sendo eu quem fui. Vais no fundo brincar um bocadinho contigo. Vou brincar comigo e desconstruir com as questões do futebol. É uma área que eu sempre gostei de escrever textos humorísticos e cómicos e fiz muitas coisas a nível da tropa, como xaraus que a gente tinha, mas nunca tinha dado essa visibilidade, e as pessoas conhecem muito num registro muito sério, muito televisão, muito aqui, falar do penal, nada de rir, não é? E este projeto correu muito bem, esta minha ida ao rosto foi uma coisa que me correu muito bem em termos pessoais, o feedback foi muito grande, até pelos humoristas, e realizou o Hilário Madeira, essa rapaziada toda que estiveram comigo neste projeto, ficaram encantados com aquilo que aconteceu, e portanto tenho neste momento um projeto humorístico, no outro dia estive no Maluco Beleza do Rui Unas, e lancei uma vez mais lá esta questão, e tivemos lá a falar, aliás fui lá por causa também do rosto, e portanto este digamos que é o grande projeto que eu tenho para o futuro, fora daquilo que é o contexto. O resto é tentar continuar a manter estas atividades que tenho. Gosto muito da formação, gosto muito de dar aulas, e são áreas que, obviamente, surgirem outros convites, poderei ou não aceitar, mas digamos, fluindo, não é? Vou fluindo, essa é a parte. Mas sabes que eu com isto tudo deixei aqui, não falei de uma coisa que é a minha relação, a relação emocional ou sentimental, para além de ser um filho que gosto muito da minha mãe e estou com ela praticamente todos os dias e aqui ajudo, portanto é uma pessoa já com 87 anos, e da minha filha, falei exatamente da parte profissional, não falei naquilo que normalmente a pessoa pergunta também, não tens namoradas, não te casas de novo, e por fora. Talvez que quando se faz tudo isto que eu estou a fazer, este é o lado que eu por enquanto está lá arrumado num canto, porque é o lado onde eu tenho mais dificuldade em se calhar um projeto que pode vir ainda a acontecer, porque nós temos sempre idade para namorar e estar juntos, ou casar, ou o que é que seja. Casar vai ser difícil outra vez, mas isto para dizer que é o lado que eu, digamos, que deixei para trás, e que deixo mais para trás, consigo conviver bem com isso, pelo menos para já, e é o lado onde não tenho qualquer tipo de expectativa nem de projeto, porque quando se tem a vida que eu tenho, alguma coisa tem que ficar para trás, e este lado tem ficado para trás, porque eu não tenho capacidade de poder fazer feliz alguém, porque eu acho que para se fazer feliz alguém nesse aspecto é preciso estar presente. E a pessoa também tem que ser feliz. Tem que ser feliz e tem que estar presente, e eu não consigo estar presente, este é o lado, eu já não consigo e portanto, namoradas, candidatas a namoradas, esqueçam lá, isso não vale a pena, sou uma desgraça completa nesse aspecto. Olha que as palavras têm muita força. Não, mas é intencional. Agora foi intencional. Esta foi mesmo intencional. Pedro, muito rápido, quantas vezes é que te perguntam qual é o teu clube de futebol? Sempre, já me perguntaste quando eu cheguei aqui. O Portugal futebolístico, o país não está preparado para que pessoas como árbitros ou ex-árbitros digam qual é o clube. Basta ver o exemplo do Pedro Bessa, quem sou amigo, que se identificou sempre como benfiquista, e como fez muito jogo, foi o melhor árbitro de todos os tempos, porventura que tivemos em Portugal, e como, até por aquilo que atingiu, sempre que ia fazer um jogo do Benfica, se marcava alguma coisa a favor do Benfica, é porque era benfiquista. Como teve muitos casos em que os benfiquistas se queixam dele, quis ser tão íntimo e tão honesto que prejudicava o Benfica. E, portanto, o nosso país não está preparado para que alguém se assuma publicamente ser do Benfica do Porto do Sporting. E eu, como comentador desportivo, se disser que sou do Benfica, do Porto ou do Sporting publicamente, as pessoas vão olhar para mim de maneira diferente em relação à análise ou ao comentário que faço. E é por isso que, independente do clube que possa ter ou não possa ter, não assumo isso publicamente. Mas tens um clube?
Não, aqui a questão é que não tenho dificuldade em responder isso porque eu, dos 10 aos 13 anos, fiz atletismo no Sporting e dos 13 aos 16 e meio, 17, fiz handball no Benfica. E, portanto, como é que alguém que vestiu uma camisola do Sporting e uma camisola do Benfica, enquanto praticante, é do Sporting do Benfica? Percebes o que eu quero dizer? Portanto, e com a arbitragem desliguei-me completamente das emoções. Eu posso dizer que quando Portugal fez um jogo contra a República Checa, no Euro 2012, estávamos no Centro Cultural de Belém com a TVI, estavam 5 mil pessoas a assistir ao jogo, nós tínhamos lá o nosso estúdio montado em open space, o Cristiano Ronaldo a 7 minutos do fim faz 1-0 que nos leva à meia-final, depois perdemos por penaltis com os espanhóis, portanto as pessoas devem se lembrar mais ou menos disso. O CCB veio abaixo com 5 pessoas aos gritos, ao salto, porque era o gol que nos dava o apuramento para a meia-final. Os comentadores todos aos saltos, estavam 2 pessoas sentadas que não se levantaram, e uma delas fui eu. E as pessoas, eu sei que as pessoas não conseguem compreender isto, mas eu estava a ver o árbitro a correr para a esquerda e para a direita e, ok, não estava a viver, eu não vivo as emoções de um jogo de futebol, porque eu, como tenho esta vertente do treino e a vertente do árbitro, eu estou a ver o 4-3-3, o 4-4-2, os overlaps, os crossovers, as tabelinhas, os losangos, depois estou a ver o árbitro a correr à esquerda, à direita, se mostrou o cartão amarelo. Estás com o lado do cérebro racional ativo, não é? E estou a ver a parte técnica, tenho muita dificuldade em comemorar um gol ou uma emoção, e não tenho a emoção do jogo, do prazer do jogo, mas não tenho a emoção do adepto comum normal do gol, do clube X ou isso, não tenho mesmo, e portanto não vibro por ninguém, não aposto em ninguém, não, percebes, tenho dificuldade muito nessa parte. E as pessoas às vezes julgam que eu estou a dizer isto só por uma desculpa. Naturalmente que também publicamente não digo se tenho o A, B ou C, porque já expliquei porquê, mas de qualquer maneira não tenho esse lado de adepto. Tão vincado. Nem é tão vincado, é que nem sequer está vincado, não tenho mesmo. Portanto, é perfeitamente igual, gosto do jogo, gosto do prazer, às vezes emociono mais com desportos que não têm a ver com o futebol, do handball, do basquetebol, de vitórias até às vezes de países estranhos e não sei o que por aí fora, do momento, daquele momento da emoção, da relação do público com as pessoas, do que propriamente no futebol. Tenho muita dificuldade em ter esse lado mais emocional do golo, não consigo. Ok. Tenho por aí. Pedro, última pergunta. Pessoa que admiras muito, um livro que tu gostes muito e uma quote, uma mensagem que tu queiras deixar. Que seja algo que seja, no fundo, motivador para ti, ou que tu uses para ti e que queiras deixar. Eu nunca tive pósteres no meu quarto de ninguém. Portanto, eu nunca tive ídolos. Nunca tive referências, pessoas de referências. E dentro dessa perspectiva tenho sempre muita dificuldade em responder com o cinema, ou uma música, porque eu gosto das músicas todas, eu gosto desde a música pimba à música contemporânea, eu vejo concertos de música clássica e vejo balé como assisto a hard rock ou heavy metal, portanto, para percebermos como eu sou um bocadinho por aí. Mas pronto, em relação, por exemplo, ao livro, tirando aqui o meu, não é? O árbitro de bancada, pronto, em relação ao livro, vou-te falar, porque como eu vivo o presente, vou-te falar do último livro que tive que ler. Uma coisa tão simples, que agora tem um filme aí fora, que saiu agora o filme dele, e tive que ler para ajudar a minha filha a fazer um trabalho da escola, Mulherzinhas. Não sei se conhece o livro, é espetacular, trata a Guerra Civil Americana e trata a emancipação da mulher, o aparecimento. E agora o filme neste momento está nas salas de cinema, e tem feito. Série também. Exatamente, portanto é um filme. E é um filme muito interessante porque fala de nós vivemos numa sociedade em que temos esta questão dos racismos muito implementada, da discriminação homem-mulher, da questão da homossexualidade, da questão dos animais, ou seja, e este livro e este filme aquilo que passou-se em 1900 e tal, mas está muito atual. Tem a ver exatamente com esta discriminação homem-mulher, o papel da mulher na sociedade. E achei muito interessante o livro. Ainda não fui ver o filme, dizem que também está bastante bom e, portanto, é por isso que estou a falar neste livro, lá está, por causa do presente. Já li outros livros, se calhar, muito mais interessantes. E então livros técnicos, gosto muito de muitos livros técnicos, não vou estar aqui a falar de livros, obviamente, técnicos. Depois, a outra questão que estavas a falar, por exemplo, era em relação a... Qual era a outra pergunta? Alguém que tu... Pois. É assim, que seja uma referência. Pois é, obviamente que todos nós temos nos pais e no pai e na mãe aquilo que são as nossas referências, porque são as pessoas que, no fundo, nos deram a vida, os primeiros anos foram passados com eles, e naturalmente, tanto o meu pai como a minha mãe, o meu pai já faleceu, mas a minha mãe, são pessoas que para nós acabam de ser referências. Depois, se eu vou para o mundo da arbitragem, obviamente, que o Colina acabou por ser uma referência. Quer dizer, não tenho também uma pessoa propriamente dita que seja uma referência, mas vou agarrar em... Não tenho, mas vou falar. Mas vou falar numa pessoa que acho que é extremamente inspiradora. Eu vou ser muito banal, vou dizer uma coisa que toda a gente está à espera que eu vá dizer. Vou falar do Cristiano Ronaldo. Se eu tivesse que neste momento dizer a alguém
que possa ser uma referência por tudo aquilo que ele representa, aquilo que a gente anda aqui a falar, treinar a todo momento, a toda hora, ir para casa e descansar, alimentar-se como deve ser, este sentimento que ele tem muito vincado da família em relação à Contribuir, no mãe, fundo, exato, desenvolvimento ajudar pessoal. N pessoas na sociedade, portanto, com tudo aquilo que representa o lutar, o acreditar, o vir de baixo para cima, o sair de uma situação de viver numa zona pobre, como era em Olivia na Madeira, portanto, por tudo aquilo que ele Expor-se a representa, muitas expor, críticas ainda assim, portanto, não por é? tudo aquilo que representa, eu acho que o Cristiano Ronaldo, neste momento, até porque é uma figura que as pessoas identificam-se e conhecem, acaba por ser naturalmente uma referência. Boa. E mensagem final, algo que para ti seja que tu alimentes em ti diariamente, ou na tua filha, uma quote, o que seja, uma mensagem que tu queiras sim, eu deixar. já fui aqui falando em Deixaste algumas? algumas frases, enfim. Eu não tenho nenhuma frase propriamente dita vincada para dizer esta é a frase tipo. Eu tenho atitudes e comportamentos que podem muitas vezes ser traduzidas em termos de palavras. Eu gosto muito da palavra sucesso, gosto muito da palavra excelência, gosto muito da palavra 100%. Eu utilizo muito estas três palavras quase como algo que está sempre enraizado. Posso usar uma frase que no fundo é uma frase de uma música de uma das pessoas que eu gosto muito de João Pedro Paes, gosto muito de diversos cantores, gosto muito do Pedro Brunhosa. E o Pedro Brunhosa tem uma frase que é aquela, uma frase, não tem uma música que é o vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. E portanto, não sei se as pessoas estão a identificar com uma música relativamente conhecida dele. E portanto eu podia agarrar nessa, há outras. O vamos fazer aquilo que ainda não foi feito, eu acho que é uma das frases que pode identificar neste conceito daquilo que é a mudança, que é nós, mesmo quando estamos satisfeitos connosco, tentarmos ter alguma insatisfação, não no sentido de nos deprimirmos, de estressarmos, mas no sentido de vamos tentar fazer mais qualquer coisa por nós, seja a nível emocional, seja a nível físico, seja o que quer que seja. Mesmo quando nós estamos a bater uma bola de ténis contra a parede, conseguimos fazer 15 vezes sem ela cair, vamos tentar amanhã fazer a 16ª vez seguida. E é um bocadinho este conceito, porque isto mantém-nos vivos. Porque a pior coisa que pode acontecer, eu acho que a pior coisa que existe no mundo é uma palavra chamada reformarmos. A reforma. Não no conceito da reforma no sentido institucional e burocrático, mas no sentido que agora, a partir de agora, vou deixar de trabalhar e é a pior coisa que as pessoas podem fazer. Exatamente, as pessoas podem se reformar de um determinado trabalho, sim, mas depois terem um projeto para fazer mais qualquer coisa. E portanto, por isso é que eu digo, vamos fazer tudo aquilo que ainda não foi feito. Acho que pode ser uma boa frase, no meu ponto de vista, aproveitando esta frase do Pedro Brunhosa, para identificar aquilo que eu acho que é importante, que é a mudança, que nós devemos operar, mesmo quando estamos satisfeitos, devemos estar em constante mudança, não só para nós, mas para, sobretudo, ajudarmos aqueles que nos são próximos. E eu tento fazer isso, sobretudo, com a pessoa que neste momento é a pessoa mais relevante para a minha vida, que é a minha filha, que é tentar ajudá-la a crescer, pelo menos com bons princípios e com uma postura diferente em relação àquilo que é a nossa sociedade, uma coisa que é muito importante, que é respeitarmos os outros. A minha liberdade termina quando começa a liberdade da pessoa que está aqui ao meu lado. E isso é que é fundamental, e as pessoas esquecem-se disso. Pedro, muito grata. Tenho a certeza que não estavam minimamente à espera desta partilha. E isto é aquilo que eu acredito, que é, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E muito grata, Pedro, pela tua partilha, pelo ser humano que és e por aquilo que me ensinaste hoje também. Tá, obrigado, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.